Fala galera, aqui é a professora Jéssica para mais uma aula de Química e hoje o nosso assunto é ponto de fusão e ebulição. Bora lá? Gente, então é o seguinte, como todo mundo sabe, ou pelo menos eu acho, acredito que vocês saibam, a matéria, gente, tudo que nos rodeia, que a gente chama de matéria, ela pode se apresentar em três estados físicos diferentes: sólido, líquido e gasoso. Então, por exemplo, se eu tenho a água, eu pego meu copo com água e coloco no congelador, vai virar gelo. Tá no estado sólido. Aí eu vou lá, tiro essa água, esse gelo do congelador e deixo do lado de fora. Vai virar líquido. E se eu coloco essa água numa vasilha e esquento e deixo lá, esqueço no fogão, não façam isso em casa, ela vai evaporar e vai para o estado gasoso. Então toda a matéria ela pode se apresentar nessas três diferentes fases. Então, sólido, líquido e gasoso, e ela pode mudar de uma fase para outra. Isso a gente chama de mudança de estados físicos. Então, toda a matéria ela pode se apresentar nessas três diferentes fases. Então, sólido, líquido e gasoso, e ela pode mudar de uma fase para outra. Isso a gente chama de mudança de estados físicos. E tem duas importantes mudanças de estados físicos. A primeira é a fusão. O que é a fusão? É a mudança que sai do estado sólido para o líquido. Exemplo, o gelo derretendo. Quando o gelo derrete, está acontecendo uma fusão. Está saindo do estado sólido para o líquido. E uma outra grande e importante transformação, mudança de estados físicos, é a ebulição. O que é a ebulição? É quando está em estado líquido para o gasoso. Então, quando eu pego uma água, por exemplo, e deixo numa vasilha e esqueço ela no fogão, não faz isso em casa. Isso o que está acontecendo? Está saindo do estado líquido para o gasoso. A gente chama isso de ebulição. Então, o que acontece? Essas duas importantes. Foca nisso, ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, vamos aqui para a gente entender mais sobre a definição de ponto de fusão e ebulição. Ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a temperatura em que uma substância pura passa do estado sólido para o líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância pura passa do estado líquido para o gasoso. Exemplo, o ponto de fusão da água, gente, é 0. Ou seja, quando chega a 0 graus, a água vai sair do estado sólido e vai para o líquido. E o ponto de ebulição dela é 100 graus, ou seja, quando chega a 100 graus, a água vai sair do estado líquido e vai para o gasoso. Eu coloquei outro exemplo aqui, o ferro, o ponto de fusão dele é 1538, ou seja, o ferro, quando chegar a essa temperatura, ele vai sair do estado sólido e ir para o líquido. E o ponto de ebulição, a 2862 graus, o ferro vai sair do estado líquido e vai para o gasoso. Então, galera, como vocês puderam perceber e entender com a definição que eu trouxe para vocês, o ponto de fusão é o ponto que a substância ela vai sair do estado sólido e vai para o líquido, e o de ebulição é que vai sair o ponto, a temperatura onde vai sair do estado líquido e vai para o gasoso. E é importante falar que cada substância possui seu ponto de fusão e ebulição diferente. E outro fator importante, ponto de fusão e ebulição só serve para substâncias puras, precisa ser puro. O que é uma substância pura, Jéssica? Tem um único tipo de componente. Então, muito importante isso. Ponto de fusão e ebulição é uma propriedade de substâncias puras. Agora nós vamos compreender ponto de fusão e ebulição nos gráficos. Como isso se aplica em gráficos. Então, pessoal, vamos lá para os gráficos então de mudança de estados físicos. Aqui nós temos dois. Isso aqui trata de uma substância pura e aqui se trata de uma mistura. Gente, a primeira coisa e a mais importante delas aqui que eu quero mostrar, focando aqui na substância pura, é que esse tipo de gráfico ele vai ter dois patamares fixos. Esse primeiro e o segundo. O primeiro patamar desse tipo de gráfico sempre vai ser o patamar da fusão. Ou seja, é nessa temperatura que essa substância qualquer aqui vai sair do estado sólido e vai para o líquido. E é importante lembrar que a temperatura, quando chega aqui na fusão, ela vai fixar até que toda essa minha substância saia do estado sólido e vá para o líquido. Então, o primeiro patamar é o da fusão. E aí eu tenho lá minha substância já em estado líquido, a temperatura continua subindo, vai chegar uma hora que ela paralisa de novo a minha temperatura. Por quê? Porque eu cheguei no patamar da ebulição. É quando a minha substância vai sair do estado líquido e vai virar gás, vai virar vapor. Então, dois patamares. Então é importante que eu tenha o patamar da fusão, o que vem antes é um sólido. Depois que fundiu, vira líquido. Depois eu cheguei no patamar da ebulição,
Beleza, passou a ebulição, tudo isso vira gás, vira vapor. E aqui, gente, dá para perceber a diferença entre os dois gráficos. Aqui eu tenho patamares fixos de ponto de fusão e ebulição, porque é uma substância pura. Lembra que eu falei para vocês que ponto de fusão e ebulição é coisa de substância pura? Aqui, olha para você ver o gráfico de uma mistura. Não tem patamares fixos, onde a temperatura fica fixa. Não tem patamar. Então tá aí a diferença entre os dois gráficos de mudança de estado físico. Então, galera, continuando a nossa ideia aí de gráficos de mudança de estados físicos, a gente tem aqui um gráfico e algumas perguntas para ver se vocês realmente aprenderam, compreenderam aí o que eu falei até agora. Então, a gente tem aqui um gráfico, desse lado do meu gráfico eu tenho a temperatura em graus Celsius e aqui eu tenho meu tempo de uma substância que a questão aqui não traz. Que substância é essa? Então, a primeira pergunta, qual o ponto de fusão? Vamos lá, qual que é o ponto de fusão? Gente, o primeiro patamar sempre é o da fusão. Então, qual que é o ponto de fusão? 328 graus Celsius. Questão aqui 2. Qual o ponto de ebulição? O segundo patamar sempre é o da ebulição. Então, o ponto de ebulição dessa substância é 1620 graus. Terceira pergunta. Tempo em que a substância permanece totalmente líquida. Gente, aqui a gente tem sólido. Aqui a gente tem ponto de fusão. Aqui a gente tem líquido. Então, qual que é o tempo em que a substância permanece totalmente líquida? De 20 a 35 minutos. Então, a gente tem aí um tempo de 15 minutos que a substância vai ficar líquida. Faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. Gente, aqui é o líquido. Então, a temperatura que essa substância vai ficar totalmente líquida é de 328 a 1620. Espero que vocês tenham acertado, hein? E para finalizar essa videoaula de hoje, gente, eu quero falar sobre misturas eutéticas e azeotrópicas. Pessoal, eu falei no início do vídeo que ponto de fusão e ebulição era coisa de substância pura, então só possuía ponto de fusão e ebulição substâncias puras. Só que existe exceção, como tudo no mundo existe exceção, aqui no ponto de fusão e ebulição também tem uma exceção, que são as misturas. Existem dois tipos de misturas que têm ponto de fusão e ebulição fixos, constantes, assim como as substâncias puras, que são as misturas azeotrópicas, como eu disse, e eutéticas. Vamos lá para a gente compreender a definição das duas. Então, galera, como eu disse para vocês, vamos lá para a definição então de misturas azeotrópicas e eutéticas. Então eu coloquei a definição aqui. Algumas misturas têm um comportamento igual de substâncias puras quando submetidas à ebulição e à fusão. O que é uma mistura considerada azeotrópica? É aquela onde eu tenho o ponto de ebulição constante. Lembra lá atrás que o gráfico de uma mistura era todo aqui, não tinha patamares? A mistura azeotrópica tem o ponto de ebulição, que é o segundo patamar aqui, constante, retinho na temperatura. Já o ponto de fusão, não sei se está dando para ver perfeitinho, mas tem uma leve inclinação aqui. Então, a mistura azeotrópica é aquela que tem o ponto de ebulição constante, a temperatura aqui na ebulição é fixa, apesar de ser uma mistura. E o que é uma mistura eutética? Que o ponto de fusão é constante. Então perceba que o primeiro patamar aqui, que é o da fusão, é retinho, é constante. Já o de ebulição, ó, dá uma inclinada aqui. Então isso aqui é a exceção quando eu falo aí de gráfico de mudança de estados físicos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, do assunto ponto de fusão e ebulição. Espero que vocês tenham entendido. E se você gostou e se você entendeu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você receber meus vídeos sempre que sair um novo. Curte aí e caso você tenha alguma dúvida ou queira deixar algum comentário, comenta aí embaixo. E é isso aí, galera. Até a próxima.